os antecedentes familiares. Então, sua família tem alguém diabético que pertence à minha mãe diabética. É um fator de risco, tá? Não é alto risco. Não é indicação de alto risco, mas é um fator de risco para aquela paciente, certo? Então ele coloca em destaque justamente esses fatores que podem levar a alguma complicação. Então, tem alguns gêmeos, né? Tem hipertensão arterial ou diabetes. Outra coisa que a gente pode anotar aqui, né? Da família, pai, mãe, tio, avó, certo? E as gestações anteriores. O que é isso aqui? Justamente para você anotar todo o antecedente obstétrico dela. Tipo, uma gravidez ectópica, que é a nova agora, porque antigamente não tinha. O ectópico juntava com a gestação ou parto ou aborto. Mas a ectopia, ela não vai entrar, a gravidez ectópica, ela não vai entrar como aborto nem parto, certo? Porque ela precisa ser interrompida. Então, assim, ela vai ficar um pouco mais destacada justamente para a gente ter como fator também de risco dessa paciente por ela ter tido uma complicação, por ela ter tido uma gravidez ectópica, tá certo? Então tem que... Calma que eu tô cansando. Por ela ter tido uma gravidez ectópica, certo? Então precisa colocar ela em destaque, por isso que eles separaram. Então, parto junto com aborto, junto com a gravidez ectópica. Então, você teve alguma gestação anterior? Tive. Teve algum aborto? Foi essa gestação que você tá falando que foi aborto? Não. Quantos filhos você tem? Teve alguma gravidez que teve que ter sido interrompida, como gravidez ectópica, nas trompas, né? Ela vai falar. Aí você vai anotar. Então, aborto, gravidez ectópica e parto vai ter que dar a soma da gestação. Então, a soma disso tudo vai ter que dar essa questão das gestas, certo? Eu vou colocar aqui, ó, gestas. Ectópico com aborto mais parto, certo? Então, se ela teve uma ectópica, já teve um aborto e teve 2 partos, ela vai ter 4 gestações, certo? E aí, depois disso, a gente vai destrinchar a questão do parto, né? Teve aborto, tá? Ficou lá o aborto. Se ela teve mais de 3 abortos ou mais, porque é um fator de risco, aí precisa de realmente indicação para o pré-natal de alto risco. Vai ter aqui embaixo. Quantos abortos você teve? Tal. Gravidez, parto. Você teve quantos partos? Parto vaginal, foi cesárea ou normal? Foi normal. Aí você vai colocar aqui, quantos nascidos vivos? Tal, vivo em quantos? Teve menor de 2,5 kg, tal. Você vai perguntar e vai colocando aqui, certo? Então, gestação, essa parte de gestações aqui são gestações anteriores, tá? Então não faz sentido você colocar aqui que você tá, por exemplo, a paciente não tem nenhuma gestação, certo? É a primeira. E aí, o que vai fazer? Você vai colocar aqui que muita gente fazia, né? Vou colocar aqui uma gestação. Aí o que vai acontecer nessa uma gestação? A gente vai ficar sem saber se ela teve um aborto, se ela teve um parto, se ela teve uma gravidez ectópica. Uma gestação. Aí você vai achar que a paciente teve uma gestação anterior, sendo que você colocou aqui por causa dessa gestação. Então não faz sentido, gente, eu ter um cartão para uma gestação e ter que anotar que essa gestação tá aqui. Entendeu? Isso aqui são gestações anteriores. Tá certo? Então assim, não errem mais e coloquem a gestação atual aqui, porque isso atrapalha. Tipo, tem 2 gestações anteriores e aqui eu coloco 3. Aí eu fico sem saber. Se aqui tá falando sobre isso, eu fico sem saber se as 2 que ela teve tá faltando um dado, que é o aborto ectópico, ou você contou errado, ou se a paciente falou errado. Ou nunca vou saber que eu nunca vou entender que essa gestação que tá aqui a mais é essa daqui do cartão. Porque já tem um cartão pra ela, a gente tem todos os dados dela aqui. Até porque quando você bota a gestação aqui, ela vai destrinchar entre aborto, ectópico e parto. Desse parto, vive, nasceu. Aí se eu botar uma aqui a mais, que é essa daqui, eu vou colocar ela tá indo pra onde? Eu vou finalizar depois, aí a gente entra na parte do parto. Entendeu o que eu quero dizer? Então assim, gestações anteriores são gestações anteriores, tá? Isso é importante. Vamos lá. Desculpe pelo meu cansaço, gente. Desculpe também o barulho daqui, porque eu troquei, no último vídeo eu falei, né? O quarto da minha filha agora é lá.
e no lugar que eu gravava, e aqui faz um pouquinho de barulho, porque aqui é bem a varanda aqui do lado, tá? Então, aí tem antecedentes clínicos obstétricos, que é o quê? Se ela teve diabetes na gestacional, se ela teve infecção urinária, se ela teve cardiopatia na última gestação, se ela teve alguma complicação nas últimas gestações, porque são antecedentes clínicos obstétricos, tá? Se ela fez alguma cirurgia pélvica, se ela fez algum outro tipo de cirurgia, a gente vai colocar tudo aqui. E embaixo é a gestação atual. Aí na gestação atual, agora, nesse momento, você fuma, bebe, usa alguma droga, ela tá com anemia, né? Um exame mostra isso, ela tá com hipertensão, agora, nessa gestação, ela tá com pré-eclâmpsia, eclâmpsia, cardiopatia, ela usa insulina, ela tá com diabetes gestacional. Eu vou destacar aqui justamente pra gente saber o que ela tá nessa gestação. Isso a gente vai preencher, essa parte aqui, às vezes a gente acaba esquecendo de preencher ela depois. Mas essa parte aqui da página 25, gestação atual, ela vai ser preenchida ao longo da gestação, justamente pra quando chegar no parto, lá no CO, quem vai atender a paciente olhar e falar assim, ela tá com... Vamos ver isso aqui, que ela tá com gestação, diabetes gestacional. Vamos ver isso aqui, que ela tá com teve hemorragia no primeiro trimestre. Então isso aqui serve pra isso, tá? E o último é a vacinação, que você vai olhar as vacinações dela anteriores, né? Que ela teve, ver se ela tá imunizada ou não. E se ela não tiver, ela vai também utilizar isso aqui durante a gestação, que é a imunização que a paciente vai fazer, que é hepatite B, influenza, DTPA ou DT, né, ou dependendo do esquema, e a Covid agora também, né. Então assim, essas aqui são as gestações na gestação, ou se ela tiver já sido imunizada anteriormente. A gente vai anotar aqui a data, não é só se ela tiver tomado agora, certo? Como a gente falou em vídeos anteriores, toda gestação tem que ter DTPA, então tem que ter pelo menos a vacina da DTPA aqui, porque toda gestação a paciente vacina de DTPA, não importa o intervalo, tá bom? E toda engraçadinha hoje, né, gente? E aí tem essa parte daqui, que é a parte da consulta, certo? Então eu vou consultar a paciente. A primeira consulta tem que ter no mínimo 6 consultas por Previne Brasil. E aí eu vou consultar essa paciente e vou anotar os dados da minha consulta aqui. O que é que eu vou anotar na primeira consulta? Geralmente a gente anota queixa, idade gestacional pela DUM, se você tiver ecografia, pela ecografia. Peso, edema, se ela tiver, né, na avaliação lá do exame físico. Pressão, altura uterina, se ela tiver com mais de 18 semanas. Apresentação fetal, só se ela tiver uma ultrassonografia ou se ela tiver acima de 18 semanas, pra gente conseguir fazer a manobra e saber qual é a situação dessa bebê, qual é a situação desse feto. BCF, movimento fetal, também a partir da 14ª semana, certo? Então na primeira consulta a gente nem preenche essa parte, só coloca um risco. Toque, a gente não faz toque na unidade básica, né? Só se a paciente estiver com indicação com sinais de parto, certo? No local. E é questão da participação dela em alguma atividade educativa que a gente fez. E se ela fez a visita na maternidade, e se ela quer também colocação do DIU, porque aí eles fazem todo o sistema lá na colocação do DIU, certo? Todo o fluxo lá da colocação do DIU dessa paciente, se ela desejar a exceção do DIU pós-parto, certo? Tá, o que a gente preenche nessa partezinha aqui de baixo? O que a gente preenche? Eu coloco, gente, sempre coisas assim importantes. Tratei sífilis, tal, com tal. Diagnóstico de tal coisa. Coisas importantes que precisam ser revistas, avaliadas nas outras consultas. E o que eu fiz? Teste rápido de HIV sífilis negativo. Solicitei exames do primeiro trimestre. Avaliei os exames do primeiro trimestre. Deixa eu ver o que mais. Encaminhada paciente para tal lugar, encaminhada paciente para alto risco, encaminhada paciente para CO, para maternidade. Então são coisas que são pontuais, que você precisa destacar, que você fez ou que você acha importante, que você avaliou, que você encaminhou, que você olhou que tem alguma coisa que tem que ser revista. Tipo, solicitei combis indireto. Essas questões mais importantes. Então eu coloco aqui embaixo, carimbo e boto a data. Só preste atenção na questão da data, que é importante. Por quê? Porque na consulta posterior, na próxima consulta,
A pessoa que vai calcular o IG, às vezes ela não calcula pela ultrassonografia, ela calcula pela última consulta. Eu calculo pela ultrassonografia se tiver, mas às vezes a gente tem que calcular pela ultrassonografia, pela última consulta. Então, se eu, por exemplo, chegou uma paciente pra mim e ela já tá preenchida essa questão aqui, tem uma data e tem um IG, eu vou calcular pelo meu aplicativo, vou colocar a data e o IG. Ela vai me dar a próxima IG dela, que é o dia que eu vou consultar hoje, certo? Então, assim, coloque a data certinho pra não errar, porque se você colocar a data errada e aí a gente vai calcular IG, o IG vai sair errado também, tá certo? Deixa eu ver o que mais. E aí tem a parte da consulta da odonto, que é essa daqui. E no fundo, gente, tem a pré-natal do parceiro, né? Que lá nos cursos do pré-natal, em vídeos aqui, a gente fala sobre o pré-natal do parceiro, certo? Que a gente faz a solicitação dos exames e faz esse preenchimento do resultado aqui e coloca no PEC do paciente, que é o do parceiro, tá, gente? A gente coloca aqui justamente pra, se for algum dado que a gente precisa olhar, alguma coisa assim, ele tem tudo aqui no fundo. Então, tudo que você precisa avaliar no parceiro tem aqui, tá certo? Tem o nome do parceiro e tudo mais. Então, essa aqui é a consulta pré-natal do parceiro. E aqui no fundo é o agendamento. Então, é importante colocar o agendamento aqui? Sabe por quê? Porque às vezes a paciente fala, não marcou, não sei que dia foi. A gente não, tá aqui, tá marcado, você não veio. Ou então, não marcou. Ou então esqueceu de vir aqui, ó, o horário e tal. Esqueceu de colocar o horário pra mim. Então, é bom, importante você ter essa marcação e essa, tipo, pra gente saber quais são as consultas que foram feitas, quantas consultas foram marcadas e quantas as pacientes veio. Por exemplo, aqui pode ter 6 consultas marcadas, ela só veio pra uma. Mas você marcou 6, isso é importante pro respaldo da gente também, tá bom? Então é isso, certo? De cartão, o preenchimento é esse, certo? A gente precisa só ir avaliando durante a gestação, durante o pré-natal de baixo risco, alguns preenchimentos em algumas partes que a gente deixou de preencher na primeira consulta, geralmente por falta de dados ou porque é a primeira consulta também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo rapidinho, meio mais instrutivo. É um vídeo rapidinho, baseado na instrução realmente do manual de orientação para preenchimento da caderneta. E espero que vocês tenham gostado, esclarecido algumas dúvidas. Se gostou, curte aí, se inscreve, curte esse vídeo, comenta, compartilha. Se você não gostou, também comenta pra gente saber o porquê, pra gente tentar melhorar, certo? Vai lá no Instagram, segue a gente lá e espero vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até mais.